Galera, tudo bem com vocês? Estou maravilhosamente bem. Me chamo Alas Pereira, professor de Geografia, e hoje estamos aqui para falar da Europa e a questão ambiental. Se vocês, por acaso, assistirem jornais, conversarem com os amigos, Twitter, por exemplo, rede social, Facebook, Instagram, enfim, vocês podem notar que a questão ambiental tem se tornado, nos últimos anos, um assunto que está sempre em alta. Sabe, sobretudo ali depois dessa virada do século, né, século XXI, e por conta, por exemplo, das próprias mudanças climáticas em curso, sabe? O aumento do nível do mar, o aquecimento da terra, o derretimento de geleiras, sabe? Como é que, por exemplo, isso tem afetado o nosso dia a dia e a preocupação, né, que grandes setores da sociedade estão tendo agora com o tema. Mas de onde começou e de onde surgiu? Por que, professor, só agora que estão se preocupando e antigamente não? Antigamente o meio ambiente podia ser afetado negativamente? Então, a gente vai entender na aula de hoje como é que, por exemplo, se deu essa relação do ser humano com o meio ambiente. Beleza? Vamos lá, vamos contextualizar aqui a aula, né? A contextualização do que vem ocorrendo, por exemplo, nos dias de hoje, nas mudanças climáticas, foram, sobretudo, são, sobretudo, uma consequência, né? Ela tem se intensificado por conta da globalização. Beleza? A gente vai trabalhar um pouco mais disso ao longo da aula. A globalização que está diretamente atrelada com o consumismo e o fetichismo pela mercadoria, tá? Uma vez que as empresas elas começam a se internacionalizar, do tipo, a empresa tem uma sede nos Estados Unidos e passa a também ter uma filial no Brasil. Essa empresa quer vender, mas para vender, ela investe em propaganda. Aí, por exemplo, você tem um celular e o seu celular tá bom. Mas porque o outro celular tem uma cor diferente, não, eu quero o outro celular porque o outro celular é sei lá, roxo, sabe? Então, assim, como é que se dá, por exemplo, como é que você fica atraído por por esses produtos? Sobretudo por conta da propaganda, né? Dessas grandes empresas. Só que, para você sustentar esse consumismo, você tem o quê? A intensificação na busca por recursos naturais, sobretudo em países emergentes e países, né, periféricos. Mas a gente vai trabalhar mais isso ao longo da aula, mas contextualizando vai ser o que a gente vai falar na aula de hoje, beleza? Aqui eu trouxe o mapa da Europa, tá? É o mesmo mapa que está aqui, só que aqui é o mapa político, beleza? Dos países, ó. França, Germany não, Germany, porque é alemão em inglês, mas Alemanha, Reino Unido, Irlanda e tal, assim. E aqui é o mapa de calor, das temperaturas, né? Você pode perceber, por exemplo, que ó, a Europa Ocidental, sobretudo quando vai ficando perto aqui, ó, da linha do Equador, começa a ficar mais quente, né? Aqui embaixo já é a África, beleza? Mas ó, Itália, Espanha, beleza? E pra cá vai ficando mais frio, ó, Rússia, ó a Inglaterra, o Reino Unido aqui em cima. Como é que já tá uma cor muito mais clara, sabe? Então é só contextualizar também o mapa, beleza? Esse mapa é de 2019, 25 de julho de 2019. Tranquilo? Vamos lá. O que veremos, assim, como é que vamos ver os assuntos da aula de hoje? Eu falei aqui de globalização, ó. Mas a gente vai começar, por exemplo, que a globalização, ela não teve início nos anos 80. Ela veio lá atrás, ó, com o neocolonialismo da África. A gente já falou sobre isso outras vezes, vamos falar de novo, mas assim, pegando mais esses aspectos ambientais. Tranquilo? A expansão econômica da Europa, sobretudo, como eu já falei, consumo, precisa expandir o meu comércio e para isso eu preciso levar para outras regiões, para outros países, para outros territórios, né? Guerra e a consolidação do American Way of Life, é o estilo de vida americano, o fetichismo, sabe assim? Eu quero viver o estilo de vida americano, quero consumir, quero produtos, eu quero iPhone, sabe? Essa pegada. E por fim, Europa, Brasil e a questão ambiental. Sobretudo com a eleição do presidente Lula, em 2023, com a posse do presidente Lula em 2023, o Brasil tem se tornado protagonista, né, nessa na promoção de políticas que visam defender o meio ambiente. A gente vai entender mais como é que se dá esse processo. Beleza? Aqui eu trouxe, ó, duas fotos. Londres em 1965, Londres em 2019, tá? Da mesma região, da mesma rua. Por exemplo, a propaganda.
É o que eu falei anteriormente, né? Como é que você é atraído para comprar produtos e tal. Às vezes eu tô andando na rua. Isso aqui não é uma coisa que acontece só em Londres, ocorre no mundo inteiro, sobretudo em países, por exemplo, capitalistas, com capitalismo mais desenvolvido. Então, assim, você vê Londres, Times Square, Tóquio, sabe? Aí você, por exemplo, vê aqui, ó, Coca-Cola, tá? Em 35. Coca-Cola em 2019. Samsung, sabe? Hyundai, olha o carro aqui, ó, Hyundai. Então você está a todo momento sendo bombardeado por propagandas. E essa foto aqui eu achei bem interessante. Beleza? Vamos lá. Neocolonialismo e a questão ambiental. Vocês recordam o que é o neocolonialismo? Tivemos a primeira Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né? O surgimento da máquina a vapor, do trenzinho, tudo bem? O que antigamente demorava muito para ser feito por conta das charretes, passou a ser feito pelo trem, tá? Só que na primeira Revolução Industrial, ficou sobretudo ali, se consolidou na Inglaterra. Ela saiu na frente. Na segunda Revolução Industrial, a gente teve o quê? A Alemanha se industrializando, a França se industrializando. E assim, anteriormente era só a Inglaterra com o mercado consumidor, assim, produzindo e vendendo. Só que depois que os outros países passaram a se industrializar, faltou o quê? Mão, consumidor. Você tinha muitos produtos e você não tinha para quem vender. O que surge? Olha, a gente tem que expandir o nosso comércio. A Europa, a Inglaterra, por exemplo, passa a apoiar o fim da escravidão em países como o Brasil, porque escravizado ele não tem como consumir, mas aí se ele é livre, logo ele pode consumir, claro. É uma ideia assim, muito superficial e muito inocente, porque seria tipo assim, o escravizado teria que parar de ser escravizado e começar a trabalhar para consumir, o que não ocorreu, mas por conta ali das diversas políticas, né, por exemplo, aqui no Brasil, que acabavam segregando as populações, mas na teoria seria isso, e tínhamos a Europa. A Europa não, tínhamos o continente africano, que para a Europa era um continente atrasado. Atrasado porque, poxa, eles não possuem um tipo de sociedade que é a nossa. Que a nossa sociedade é a sociedade, a deles não é a sociedade. Sabe? E o que os países falam? Olha, já tem um processo de colonização no continente africano, mas ele se consolidou apenas no litoral. A partir de agora, a gente tem que fazer, assim, para explorar o continente de fato, né? Adentrar ali ao continente. Os países se juntam na Alemanha, tá? Otto von Bismarck, ele organiza lá uma conferência que ficou conhecida como Conferência de Berlim. E essa Conferência de Berlim, ela visava o quê? Repartir, dividir o continente africano para que fosse, no caso, os países pudessem explorar, beleza? É fato que a Conferência de Berlim, ela não tinha o intuito, por exemplo, pegar a África e dividir aqui para eles. Não, mas a Conferência de Berlim estabeleceu, por exemplo, é, medidas que acabavam intensificando esse processo de exploração. Por exemplo, se um país ele tinha uma colônia, né, tinha um território ali no litoral, ele poderia começar a adentrar o continente. Então, por exemplo, foi muito rápido para que os países passassem a adentrar e passassem a possuir territórios em toda a África. A Alemanha teve 2 territórios, enfim, depois ela fica bolada porque só teve 2 ou 3 territórios, e os territórios não tinham muitas riquezas, não tinham muitos recursos naturais, e depois viu isso aí na Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque foi justamente uma das grandes razões da Alemanha não ter ficado com uma raiva da França e da Inglaterra, porque ficaram com mais territórios. Mas enfim, a questão da busca por matéria-prima. A gente já acabei de falar que, por exemplo, eles saíram da Europa para ir para a África para buscar mercado consumidor. Mas assim, você passa a intensificar, por exemplo, a utilização e a intensificação da busca por recursos naturais. Porque para eu produzir, eu preciso de recursos. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então assim, tudo na natureza já foi alguma coisa natural. Esse negócio aqui, esse controle de plástico, veio do petróleo, sabe? A minha camisa, ela, sei lá, veio algodão. Vocês estão entendendo? Então, na natureza nada se cria do nada. É transformado. Então, eles passaram a intensificar, por exemplo,
a busca por recursos naturais na África. Só que, com isso, passou, por exemplo, a desmatar, a modificar biomas que antes eram protegidos sobretudo por aquela população. Eu trouxe aqui, por exemplo, a relação sociedade-natureza. A relação que esses povos, né, na África tinham com a natureza poderia ser parecida, e aqui eu não estou fazendo uma generalização direta, mas, por exemplo, com as populações, os povos originários do Brasil. A relação dos povos originários do Brasil com a natureza é de cuidado. Eu preciso da natureza para viver, logo eu preciso de cuidar dela para que eu permaneça vivo. E a mentalidade europeia é do que? A natureza ela está aqui como um modo de produção para mim, digamos assim. Eu preciso da natureza para quê? Para produzir, sabe? Por isso que muitas vezes, e muitas vezes não foi pregado, que as pessoas que viviam na África eram atrasadas, porque elas não utilizavam os recursos de maneira correta, correta com muitas aspas, sabe? O modelo de sociedade era diferente. Tem uma história, eu vou falar rapidamente aqui, de um livro. Eu não botei ele aqui porque é um livro mais de faculdade e tal, assim, mas é do autor chamado Pierre Clastres. E o texto é Sociedades contra o Estado, né? Os europeus chegaram aqui no Brasil, né, nas Américas, e viram, por exemplo, as populações, sobretudo assim, trabalhando pouco. Eles trabalhavam para caçar, trabalhavam para, sei lá, catar lenha, mas passavam a maior parte do dia descansando ou se divertindo, né? E assim, os portugueses, os europeus chegavam aqui e falaram assim, poxa, mas que coisa esquisita, sabe? Porque na Europa você já tinha que trabalhar, produzir, trabalhar. E aqui as pessoas, sabe, preguiçosas e tal, assim. E o europeu chegou, né, o homem branco chegou e apresentou, por exemplo, um machado de ferro, né, de metal, coisa que não existia ainda, né, não existia no Brasil, nas Américas. O texto é mais ou menos assim, tá, gente? Eu não tô... Já citei o nome do autor para vocês darem um Google aí e pesquisar. O texto é um texto grande, 3, 4 páginas. E chegando o homem branco apresentando, por exemplo, machado de metal de ferro para o indígena fala assim, poxa, legal, o trabalho que eu fazia em 5 horas manualmente, com esse artifício aqui, mais sofisticado, eu consigo fazer em 2. E com isso eu posso, por exemplo, dedicar mais tempo a mim mesmo. Pegaram, a mentalidade era diferente. Enquanto para o europeu, por exemplo, o machado significava trabalhar e produzir mais, sabe? Produzir mais em menos tempo, para as nações originárias que estavam na América, era uma forma de facilitar o trabalho. Então, assim, era um outro tipo de sociedade. E essa sociedade capitalista que a gente tem, por exemplo, nos dias de hoje, é resultado de um processo de colonização. Sabe, essa coisa de cara, tem que pegar no trabalho às 7, sair, trabalhar 8 horas, 44 horas semanais e tal, correr para lá, correr para cá, sabe? O Karl Marx vai falar disso, sobre a mais-valia, que o trabalhador ele trabalha muito mais do que ele precisaria, por isso, tudo aquilo que sobra, a mais-valia, é para o patrão, então a gente acaba trabalhando muito para enriquecer, enfim, isso é outro papo, mas só para vocês entenderem como é que essa mentalidade da relação sociedade-natureza, de região para região, ela é diferente, né? Hoje a gente acredita que é homogêneo essa ideia de, poxa, a gente tem que trabalhar, a gente estuda, trabalha e tal, assim, tem que trabalhar 44 horas semanais, tem que ter isso, aquilo, mas isso é um processo, é resultado do processo de colonização, beleza? Que pode ser explicado, por exemplo, nesse processo de neocolonialismo, de você chegar num continente, estou falando da África, mas isso ocorreu nas Américas, isso ocorreu na Ásia, e falar assim, olha só, isso aí tá errado. Trabalha. Ah, mas eu já trabalhei, já catei meu peixe, já matei meu bode pra comer. Não, não, você tem que trabalhar. Fábrica, produzir, vamos produzir, bora catar algodão, bora produzir e tal, assim. Então, como é que era diferente, né? E não necessariamente quer dizer, por exemplo, que essas sociedades aqui de fato eram atrasadas. Não eram atrasadas. Elas tinham um outro modo de vida. E quem fala bastante sobre isso é Ailton Krenak, um indígena filósofo, ambientalista, tá? Ele teve um papel muito importante na Constituição de 88,
né, na promulgação ali de leis que protegem os povos originários, os povos indígenas. E ele tem um livro muito bacana, que aí sim eu faço indicação, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele traz como é que a relação dos povos indígenas com a natureza é de outro modo, um modo de fato que assim, sustentável. Porque esse processo aqui de colonização, de neocolonialismo, de produção, ele basicamente leva a gente para a extinção. Porque você degrada tanto o meio ambiente que o planeta ele passa, por exemplo, a ficar sobrecarregado. Sobrecarregado o quê? De poluentes. Você começa a modificar biomas, você começa a produzir extinção, você começa a produzir diversas mudanças que afetam diretamente o próprio ser humano. A quem está consumindo aquilo ali, a quem está degradando, sabe? E ele tem um livro muito bacana, que é esse, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um livro bem pequeno, dá para ler muito rapidamente, eu li em um dia, em 6, 7 horas eu li esse livro, tá? E assim, eu trouxe o texto, né, uma parte do livro para a gente ler e tentar compreender como é que é essa relação sociedade-natureza, fazendo uma distinção, por exemplo, dessa relação capitalista ocidental, beleza? Que é assim, abre aspas, né? Refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ela é uma coisa e nós, outra. A Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Por quê? Porque justamente essa mentalidade de você, por exemplo, a natureza ser apenas uma forma de você pegar recursos naturais e produzir, dividiu, criou uma dicotomia entre o ser humano e a natureza. É como que nós não fôssemos integrados à natureza. A gente não se enxerga, por exemplo, como pessoas que atuam diretamente, que podem ser afetadas diretamente também negativamente pelas mudanças climáticas. A gente fala, por exemplo, assim, ó, teve uma espécie de urso que ficou extinta. E a gente vê isso muito distante, sabe? Assim, como que se não fôssemos seres integrados. Beleza? E esse livro aqui traz realmente como é que essa dicotomia ela foi utilizada e ela é utilizada e ela é, por exemplo, intensificada, inclusive nos dias de hoje. Entendeu? Então, assim, eu faço essa indicação, é muito maneiro esse livro, é muito bacana, tipo assim. E ele vai realmente refletir sobre o mito da sustentabilidade, que é, as grandes corporações falam, olha só, somos sustentáveis, a gente tem canudo de papel. Quando na verdade, o canudo de papel ele é a ponta do iceberg. Se formos comparados, por exemplo, com a forma de produção do garimpo, da mineração, que as indústrias podem fazer também em outras regiões, sobretudo em regiões emergentes, enfim. Vamos lá. Eu falei do neocolonialismo aqui, né? Falei um pouco dessa relação sociedade-natureza, que eu acho interessante a gente falar, né? Para entender um pouco como é que era essa dinâmica. Só que, assim, depois do neocolonialismo, eu também falei que a Alemanha ela ficou com raiva e tal, assim, e ela acabou entrando em guerra 2 vezes por conta desse sentimento de vergonha, enfim. Tivemos no mundo 2 guerras mundiais que geraram, assim, danos significativos de vidas, sabe? Muita gente morreu, muita gente que ia pra batalha, muita gente que não tinha nada a ver com a história, sabe? Cidades eram atacadas, enfim. Teve a Segunda Guerra Mundial, que gerou um grande número de vítimas, sabe? E, enfim. Mas a gente vai falar agora especificamente acerca do meio ambiente. E como é que as guerras, elas afetam o meio ambiente. Para um país, por exemplo, atacar um outro território de uma nação inimiga, ele vai atacar, ele vai utilizar bombas, ele vai passar com um tanque derrubando tudo, ele vai poluir cursos hídricos, ele vai desmatar, porque se ele vai entrar, sei lá, pela floresta, ele vai passar o tanque, vai derrubar tudo. Ele não tá nem, ele vai tacar bomba, não interessa se tem água, se tem, ele só vai tacar bomba. Sabe, isso ficou muito, por exemplo, claro, durante a Segunda Guerra Mundial também. Durante a Primeira Guerra Mundial, sim, mas na Segunda, porque já tinha mais tecnologia, por exemplo. E a gente teve as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em que os Estados Unidos, né, no final da Segunda Guerra Mundial ali, depois disso, o Japão se rendeu, mas
utilizou 2 bombas nucleares, um teste, né, em 2 cidades onde tinham civis. E assim, já fiz essa indicação antes, tem um livro também muito bacana que se chama Hiroshima, mas enfim, e mostra, por exemplo, como é que a bomba ela cai no centro da cidade e ela polui rios, ela sai poluindo florestas. As pessoas, por exemplo, né, tem um rápido anime, um desenhozinho de 3, 4 minutos no YouTube que mostra assim, uma representação de como é que seria, por exemplo. A bomba cai e assim, dá um clarão, em segundos vem tipo assim, uma nuvem de calor. As pessoas se queimavam assim por conta da radiação e por conta da bomba. E elas, lá em Hiroshima, se jogavam no rio. Só que esse rio, ele também estava absurdamente quente. Então, assim, você, para se refrescar, você se jogava no rio e não conseguia. E muitas pessoas morriam nos rios, justamente, porque quando se jogava... Enfim, é uma onda de calor muito forte. Aí o livro fala, por exemplo, o anime também mostra isso. Como é que o calor, as pessoas ficavam desesperadas porque era muito quente. E todo lugar que tu ia estava quente. Enfim, tem, inclusive, fato de indicação, eu gravo esse vídeo no dia 1º de junho de 23, mês que vem vai lançar um livro que fala sobre a bomba atômica, que fala sobre como é que ela foi criada, assim, naquele contexto de Guerra Fria. Muito bacana, tá bom? Faço indicação aí pra vocês. Mas, enfim, como é que, por exemplo, as guerras, elas afetam o meio ambiente? Muitas vezes, claro que é muito importante a gente falar sobre a questão de vida do ser humano, mas e os biomas que foram afetados por aquilo ali? Como é que, por exemplo, é, na Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos utilizou o agente laranja, como é que aquele agente laranja não afetou, por exemplo, as florestas? Porque era jogado ali nas tropas inimigas para os Estados Unidos, e assim, matava as tropas, degradava as florestas. Como é que, por exemplo, eu vou comer se aonde o planto agora está para sempre envenenado? Então, assim, como é que as guerras elas produziram, por exemplo, essa degradação ambiental e muitas vezes a gente não é levado a pensar sobre isso. Não é levado a pensar e refletir sobre isso. Por quê? Porque justamente a gente tem um processo de construção que não se vê como parte integrada. A gente não olha o meio ambiente, tipo assim, ai, caraca, sabe? Assim, não. A gente, sobretudo, olha o meio ambiente quando, sei lá, quando ocorre uma tragédia ambiental, sei lá, um terremoto, tá? Ou um tsunami, ou um deslizamento de terra, sabe? O deslizamento de terra, eu falo muito isso. Quando, no Brasil isso acontece muito, tem uma chuva de verão e uma região de serras, um morro, uma série de casas desliza, sabe, encostas. A gente fala assim, caraca, a natureza ela é cruel. A natureza ela é justiceira, sabe, assim. O homem mexe com a natureza. E tipo assim, o homem é a natureza, sabe? Enfim, é isso. Trouxe aqui também uma citação que eu peguei num site, Pensamento Verde, uma citação muito maneira, tá? A autora é uma bióloga e assim, eu trouxe para ler para vocês que eu também achei bem interessante, tá? Guerras e meio ambiente, como é que elas são integradas, assim, como é que tem essa relação direta e como é que uma afeta diretamente a outra. Vamos lá. O deslocamento em grande escala de veículos como tanques, blindados e aeronaves em paisagens ambientalmente frágeis afeta a biodiversidade local. Também lança poluição, estilhaços, elementos químicos poluentes e enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Atingida pela guerra da Ucrânia, natureza é a vítima silenciosa. A gente pensa na guerra da Ucrânia, a gente pensa com muita razão os refugiados. A gente pensa com muita razão, por exemplo, nas perdas da própria humanidade, né? Porque as cidades estão sendo destruídas e tal, assim, mas... E os ecossistemas que estão sendo ali afetados, por exemplo, por conta de tanques de guerra, por conta de bombas? Pegaram? Vamos lá. Só que, após as guerras, após, por exemplo, esse período de Segunda Guerra Mundial, a gente teve no mundo um processo de intensificação de produção. Por exemplo, os Estados Unidos passou a consolidar o American Way of Life, que eu falo aqui no início. O que era o American Way of Life? Era o estilo de vida americano. O estilo de vida americano que foi consolidado por conta do Welfare State, né, o Estado de Bem-Estar Social, que foi uma medida do Roosevelt, né, lá na década de 30, para que ele injetava dinheiro na economia, produzia, ele aumentava os empregos, as pessoas passavam a consumir mais, e para isso, né, o bem-estar social, porque
eu tenho carro, eu tenho casa, eu consigo comer, eu consigo viver, sabe? E esse bem-estar social, esse American Way of Life, ele era uma medida também para você evitar que o estilo de vida soviético tivesse alguma influência nos Estados Unidos. Uma vez que a União Soviética estava pregando, sei lá, saúde de graça. Pô, tá claro que por essa ideia de saúde universal, tá, de educação para todos, vai chegar, vai repetir, vai refletir positivamente no Ocidente. Por isso, a gente tem que promover um bem-estar social para essa população. O American Way of Life. Casa, carro, consumir, televisão e tal, eletrodomésticos. E, inclusive, esse American Way of Life ajudou e muito, sabe, a economia dos Estados Unidos, tá? Inclusive, ou consolidando como nação, né, vencedora da Guerra Mundial, é uma das razões. Beleza? Só que para eu produzir muitos produtos, ó, para eu produzir, por isso que eu parei nessa imagem também, ó, para eu produzir telefone, para eu produzir ó, o McDonald's aqui, para eu produzir Coca-Cola, para eu produzir carros, eu tenho que intensificar novamente a busca por recursos naturais. Não é só no neocolonialismo que eu falo aqui, ó. Isso ocorreu. Isso ocorreu, por exemplo, está ocorrendo agora a globalização, tá? Então, essas nações ocidentais, né, passam a intensificar a busca em outras regiões por matéria-prima, beleza? O que ocorre? A globalização e a desigualdade da globalização. Milton Santos fala sobre isso, um geógrafo brasileiro. Como é que ocorre? Estou nos Estados Unidos, tá? Eu tenho uma indústria que está nos Estados Unidos. Só que aqui eu tenho diversas leis ambientais que não me deixam emitir gases que podem poluir, contribuir para o efeito estufa. Eles não me deixam, sei lá, cortar aquela floresta ali para produzir. Mas tem um país lá na América do Sul que me autoriza tudo isso aí. Que me concede diversas concessões para que eu me estabeleça lá. Né? E com isso ajude a gerar emprego e tal, assim. Eu vou sair dos Estados Unidos e vou lá para a América do Sul. Esse processo de globalização também teve a intensificação a partir da década de 80 do neoliberalismo, tá? Então, assim, as empresas passam a ir para outras regiões, porque tinha, por exemplo, a diminuição e a flexibilização de leis trabalhistas, ficou muito mais barato, ficar muito mais barato eu contratar, sei lá, um mexicano ou um brasileiro do que contratar um estadunidense, do que contratar um inglês na Inglaterra, sabe? Eu pago muito menos impostos e eu tenho que não ficar lidando tanto com o meio ambiente. Eu posso produzir, eu posso consumir, eu posso produzir, eu posso poluir, que assim, a lei vai estar me protegendo. E passa a ter essa intensificação, sabe? E aqui eu trago um dado que é os países que mais poluem no mundo, sabe? Que mais produzem resíduos. E o mapa do Our World, mapa em inglês. Vamos lá. O primeiro, disparadamente, Estados Unidos, tá? Aí vem Alemanha, Austrália, África do Sul, França, Reino Unido, Japão, Costa Rica. E vem aqui, ó, México, Argentina, China, Brasil e Rússia. Cuba, Nigéria, enfim. Mas uma discrepância, tá? Aqui é os Estados Unidos, o Brasil ele tá aqui, ó. E o Brasil ele já come pra caraca, tá? A gente provê, assim, no dia a dia, como é que é essa relação do Brasil com o que fazer com o que sobra com os resíduos, sabe? Os lixões e tal, assim. Por que, por exemplo, nos Estados Unidos, as nações industrializadas, desenvolvidas, poluem mais? Porque eles consomem mais. O estilo de vida americano, por exemplo, ele é muito danoso ao meio ambiente. Consumo, 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 descartável. Eu quero comprar. Um celular, lançou outro, vou comprar outro celular. E o que eu faço com esse celular? Não sei, joga fora. Sabe? Você tem esse aumento de consumo muito desenfreado. E, por exemplo, para sustentar o estilo de vida americano, se todos os países tivessem esse estilo de vida americano, o estilo de vida europeu, teríamos que ter não sei quantos planetas terras para conseguir produzir para tanto. Não teria meio ambiente para todo mundo. Só que assim, não teria terra para todo mundo, né? Só que assim, justamente foi esse modelo de produção, foi esse modelo de consumo que o imperialismo, as nações ocidentais passaram a reproduzir
aonde se consolidava, aonde tinha sua influência. Então, por isso que você vê, por exemplo, o Brasil, ó, na lista dos que mais poluem. Você vê a Argentina, por exemplo, né, dos que mais produzem resíduos. Vamos lá. Esse novo padrão, esse consumismo. Fast fashion. O que é um fast fashion? Eu compro uma camisa, tá? E a camisa é descartável. O que eu faço com o resíduo? Eu jogo fora. Não sei, dá um jeito, sabe assim? Só que no planeta não existe fora. Eu jogo fora da minha casa, tá? Mas aquele lixo ele vai parar para ele vai para algum lugar. Se por acaso não tiver políticas públicas que façam a utilização assim, que façam ali o manejo e que reciclem, vai ficar por aí, vai ficar no meio ambiente e tal. É por isso que você vê, por exemplo, que tem regiões no mundo, regiões pobres, que são utilizadas como lixões desses países mais ricos. Então, assim, fast fashion, eu vou lá, compro essa camisa aqui, aí rasga aqui, eu jogo fora. Essa camisa rasgada vai parar numa região, sei lá, na América do Sul, do continente africano, lá da Ásia, né? E as populações que estão lá vão começar a utilizar aqueles produtos e vão revender e tal, assim. Só que você percebe, você joga fora do seu território, mas você vai e coloca em outro país, e o outro país que tem menos recursos para conseguir reciclar aqueles produtos e tem menos recursos para produzir, por exemplo, políticas públicas de proteção ao meio ambiente, você joga para lá e eles que se virem. Então essa é a mentalidade dos países capitalistas, essa é a mentalidade, por exemplo, ocidental, europeia, estadunidense. Então assim, eu trouxe essa notícia da CNN Brasil que fala roupas descartáveis, o novo padrão de consumo na era do ultra fast, do ultra fast fashion. Especialistas refletem sobre os desafios em reduzir o impacto da indústria têxtil no meio ambiente, apesar de grandes redes ainda dominarem o mercado ao investir no marketing agressivo entre os jovens. Tu tá no TikTok, tu tá no Twitter, aparece uma blusinha. E a blusinha é barata. Só que a blusinha ela é barata e ela não tem qualidade. Ela sabe, ela tem um processo ali de temperismo muito louco, sabe? Porque ela começa a se degradar. Ela começa a se dissolver. Aí, caraca, é barato, eu quero, vou lá comprar. Só que isso é o dia todo. Eu tô no Facebook, eu tô vendo isso. Tô no TikTok, eu tô vendo isso. Tô no Twitter, eu tô vendo isso. A indústria do marketing ela é muito forte, sabe? Sobretudo na globalização. Onde o consumo é o que sustenta as sociedades, sabe? É onde o consumo é o que sustenta o capitalismo. Lixo do mundo. O gigantesco cemitério de roupa usada no deserto do Atacama. Foi o que eu falei anteriormente. Você joga lá, depois aquele país lá, aquelas pessoas se viram com o nosso lixo. Então, essa mentalidade aqui, ó, ela reflete nisso aqui, beleza? E é justamente nessa parte que o Brasil entra. Não é só o Brasil, tá, gente? Outros líderes também emergentes falam sobre o Xi Jinping na China. Apesar da China, por exemplo, ela está poluindo e tal, assim, a China passou a ser industrializada, a ter uma indústria mais poluente, assim, sobretudo a partir dos anos 2000, que foi quando ela passou a se industrializar de maneira mais intensa, tá? Mas, por exemplo, a fala do atual presidente do Brasil. Lula cobra responsabilidade de países ricos na questão climática. Por quê? Porque está ocorrendo, por exemplo, tem o Acordo de Paris, tem um acordo de não sei o quê, tem diversos acordos climáticos, mas que críticos, né, ambientalistas falam, olha só, não vai na raiz do problema. A raiz do problema não são os países emergentes, subdesenvolvidos, que estão ali começando o seu processo de industrialização. Eles sim, eles podem até afetar, por quê? Porque vão utilizar, sei lá, carvão, vão utilizar petróleo, mas é a produção desses países, das grandes empresas, desses grandes conglomerados, desses grandes oligopólios, de países ricos que estão, de fato, promovendo a degradação ambiental e está afetando o mundo inteiro, por exemplo, contribuindo para o aquecimento global, contribuindo para o aumento do nível do mar, que contribui, por exemplo, para os refugiados climáticos. Mais uma vez, você tem as populações periféricas subalternizadas tendo que sair de sua região, sei lá da Ásia, de países insulares. Por quê? Porque a mentalidade dos países está afetando o seu modo de vida. Às vezes, um país insular lá na Ásia, sei lá, tem sua economia baseada no extrativismo. Mas por conta dessa mentalidade aqui, ela vai ter que sair, por quê? Porque o mar está subindo. Isso já é uma realidade, isso já ocorre no mundo, por exemplo. O aquecimento global já vem ocorrendo isso. Inclusive, grandes cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, como Fortaleza, vão ser afetadas com isso, com o aumento do nível do mar.
E esse aumento do nível do mar, ele afeta diretamente as pessoas pobres, que não têm resiliência, por exemplo, de conseguir sair. Sei lá, um rico, uma pessoa com a situação financeira favorável, ela vai ver que o mar está aumentando, ela vai comprar uma casa mais no continente, lá em uma outra região. E sei lá, a pessoa que não tem esse poder econômico vai ser afetada diretamente. E como é que, por exemplo, ela vai ser atingida por aquilo ali? Sabe? Então, essa mentalidade, essa produção, esse modo de produção, ele vem afetar o mundo todo em várias escalas. Só que, com, com toda a desigualdade também que o sistema capitalista produz, algumas pessoas vão ser mais afetadas que outras, tá bom? E é justamente o que o Lula fala, por exemplo. O presidente cobrou ainda a valorização das convenções internacionais sobre o meio ambiente, que discutem o resultado de acordo, enfim. O problema não é o Brasil, o problema, sei lá, não é a África do Sul, o problema é os Estados Unidos, o problema são os países que estão produzindo e degradando o meio ambiente desde o século XIX, que é esse processo de industrialização. Vocês levaram o mundo assim para uma situação de emergência climática e agora fala assim, olha, o Brasil especificamente não pode é, produzir gases, assim, e está correto, tá? Tem que haver sim uma conscientização, políticas públicas, assim, uma cooperação internacional para que todos os países evitem ou façam assim, tem um outro processo de indústria, sabe, que não afete o meio ambiente. Mas esses acordos tendem a culpabilizar justamente os países que estão começando a sua industrialização agora. Não, e esses já estão consolidados e que permanecem degradando, enfim, tá bom? É um tema atual, por isso que eu trouxe o Macron e o Lula, tá bom? Enfim, é isso, pra fechar. E aqui eu trouxe a Mafalda, eu amo a Mafalda, tá? Que é uma charge que fala, ó, se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e a usar as pessoas? Questão do consumismo. A gente ama muito mais o objeto, as pessoas matam por objetos, mas não tem essa relação de amor com o próximo. Enfim, o Macron, especificamente, o Emmanuel Macron, ele tem também se protagonizado como líder que tem ali feito viagens, que tem feito acordos e que tem uma relação muito próxima do presidente Lula, por exemplo, na questão da preservação da Amazônia. Tá? A Europa ela tem tido esse protagonismo, sobretudo porque depois da eleição do Donald Trump, né, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, depois que o Joe Biden, isso tem de volta, como enfim, com o Donald Trump teve afastamento dos Estados Unidos na proteção do meio ambiente. Tá? E a Europa passou a se protagonizar. Então, assim, o Macron, especificamente, tá? Ele é muito influente e ele tem uma relação boa, assim, próxima do presidente Lula. Por quê? Porque ele visa proteger ou visa investir na proteção da Amazônia. Só que isso é um outro assunto, um assunto geopolítico. Por quê? Porque o meio ambiente também é um assunto geopolítico. Então, assim, tem toda uma discussão, tá? Se de fato essa proteção que os países europeus estão fazendo, sei lá, na Amazônia, se de fato é uma proteção ou é uma questão de domínio territorial. Mas enfim, gente, acabamos a aula de hoje. Para não ficar muito extenso, assim, que eu faço a dica. Assistam lá o vídeo, quando o filme da bomba atômica, tá bom? Procure o texto do Pierre Clash. Dá um Google, por favor, gente, de fontes sérias, tá bom? Sobre a questão do Brasil, do Lula e do meio ambiente, tá? Que tá muito em voga, tá muito atual. Tranquilo? Tranquilo? Questão, por exemplo, da Europa, como é que a Europa ela tem realmente tentado promover acordos e tentado protagonizar o assunto, assim, do tipo, temos que combater as mudanças climáticas, mas, por exemplo, como é que tem empresas da Europa, tipo, de Luxemburgo, que estão atualmente no Brasil minerando e afetando o meio ambiente, sabe? Essa dicotomia, essa hipocrisia, tá bom? Das grandes empresas e das políticas desses países. Mas enfim, gente, é isso. Agradeço muito por vocês terem ficado comigo até aqui, tá bom? Faça as questões, leve esse debate para a sala de aula, converse com os colegas, converse com os familiares, tá bom? Pesquise. Abraços.